é essa a vontade de Deus. Que a igreja deseje a sua presença, deseje a vontade dele para cada um de nós, como igreja, como corpo, como família. E o Espírito Santo hoje está movendo. Eu creio. O Espírito Santo hoje está chorando em favor da igreja. É isso que está acontecendo. Se você não entendeu isso, glória a Deus. O Espírito Santo geme, ele chora. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Joel, capítulo 2. Mas antes de nós lermos essa palavra, eu quero que você se coloque de pé. Você vai fazer uma oração comigo. Você vai colocar a mão no seu coração e vai dizer: Deus, eu hoje quero ouvir a tua voz. Aliás, quero continuar ouvindo a tua voz. Abre a minha mente, os meus ouvidos, quebranta o meu coração e leva a minha mente cativa ao senhorio de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, pode continuar de pé, em reverência à palavra de Deus. Nós vamos ler Joel capítulo 2, do versículo 12 ao 17. Já tem um tempo que Deus está ministrando essa palavra no meu coração. Já era para mim trazer essa palavra antes, mas é o que eu, Miriam, penso. Porque para Deus tudo tem o seu tempo e a sua hora certa. Amém. Então eu creio que esse é o dia, esse é o tempo. É o momento em que Deus nos prepara, fala conosco, para que nós possamos ser vasos de Deus, canal de Deus, para trazer a vontade de Deus para a igreja. Amém? Joel 2, do versículo 12, diz assim: Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Talvez Ele volte atrás e arrependa-se, e ao passar deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito, até os recém-casados. Devem deixar os seus aposentos, que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando: poupa o teu povo, Senhor. Não faças da tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações, porque se haveria de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? Até aí, você pode se sentar. O texto que nós lemos aqui
O título dele diz: Chamada ao Arrependimento. E eu comecei a buscar em Deus e analisar e a entender aquilo que Deus estava falando comigo, aquilo que Deus está falando para a igreja hoje. E ele disse assim: Miriam, o caminho para o avivamento é o arrependimento. O caminho para o avivamento é o arrependimento. Nós temos buscado o avivamento. Nós temos querido isso no nosso meio. Nós temos querido isso na nossa casa. Porque quando nós falamos de avivamento, quando nós falamos sobre isso, e nós vamos ver lá em Atos 4, 31, 33, diz assim: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e ficaram cheios do Espírito Santo, e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, uma era a mente e era o coração. Ninguém considerava unicamente coisa alguma que possuísse, mas eles partilhavam tudo que tinham com um grande poder. Os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre a vida deles. Foi isso que aconteceu. E nós temos orado, nós temos cantado, nós temos proclamado, nós temos profetizado um novo tempo na nossa vida. Eu cheguei aqui nesse ministério, e desde que eu cheguei, a palavra é novo tempo, vinho novo. Deus está fazendo novas coisas no meio do seu povo. É maravilhoso isso. E é o que nós desejamos. Nós sempre desejamos um novo. E hoje já foi falado do novo, de algo que Deus tem para nós. Só que nós precisamos entender que antes que aconteça e que chegue esse tempo, existem algumas coisas para ser consertadas. E o conserto vem através da palavra de Deus. E o conserto vem através do arrependimento. O entendimento que eu tenho, em que do jeito que eu estou, eu não posso continuar. Nós vimos aqui em Atos, aqueles que creram, porque nem todos de nós vamos crer. A palavra de Deus, ela vem para todos. Jesus veio para todos, mas muitos não creram, e até hoje não creem. Então, de tudo que o Senhor fez, e nessa reunião onde eles estavam, que veio, a descida do Espírito Santo, e o Senhor falou: não saiam daqui enquanto eu não revestir vocês de autoridade, de poder, de unção. Não saiam daqui enquanto isso não acontecer, porque Deus queria enviar uma igreja completa para o mundo, para as nações, completa. Mas aí Deus, a palavra de Deus diz aqui que daqueles que creram, a mente e o coração eram um só propósito, um só desejo, uma só vontade. E aí Deus vem e fala assim: toquem a trombeta em Sião. Até o nome é igual ao nosso, né? Puxa vida. Eu não sei se você sabe, mas lá em Israel, quando Deus tinha algo muito importante para dizer, Ele convocava o seu povo através de
ninguém pode faltar, porque existe algo da parte de Deus para nós hoje. Então eu digo para você, que toque sem trombeta em Sião, porque hoje há algo de Deus para você. E que o seu espírito esteja preparado para que Deus fale com você. E que os argumentos humanos caiam por terra hoje, em nome de Jesus. Contra aquilo que o Senhor tem colocado contra mim e contra você. Por isso o Senhor diz: toque a trombeta em Sião, convoque para uma assembleia sagrada, santa, reúna o povo, porque eu os chamo hoje. Volte-se para mim, volte-se para mim de todo o coração, com jejum, com lamento e com pranto. E aí, nós vamos lá para Romanos 2, 12, versículo 1, 2, diz assim: portanto, irmãos, eu rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o Senhor está dizendo aqui: não se amolde ao padrão do mundo, porque você não é o mundo. Você está no mundo, mas você não é o mundo. E por você estar no mundo, você não tem que viver como o mundo vive, mas da forma que Deus pede para que você viva, dentro dos seus decretos, das suas leis, dos seus ensinamentos e dos seus mandamentos. Mas a igreja está caminhando por um caminho perigoso, porque está no mundo. Todo mundo faz, por que eu não posso fazer? Aí o Senhor fala: você não pode se moldar ao padrão do mundo. Você tem que permitir que eu renove, que eu transforme a sua mente, porque a sua mente tem que ser diferente da mente do mundo. Aí sim, você vai ser capaz de experimentar e comprovar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Muitos de nós não entendemos e não vivemos e não sentimos, nem experimentamos e nem comprovamos essa boa, essa perfeita, essa agradável vontade de Deus. Sabe por quê? Qual é a nossa intenção naquilo que fazemos? Vimos hoje na escola bíblica dominical, né, professor? Qual é a intenção do nosso coração? Qual é a intenção que está dentro de nós quando fazemos algo? Porque o Senhor, Ele não vê você bonito como você está agora, pronto, arrumado. Porque eu vou para a casa do Senhor. Ele vê o seu interior, Ele vê o que está acontecendo lá dentro do seu coração. Ele vê o seu espírito, Ele vê a sua alma, aonde estão as intenções. Ela está escondida lá na alma, nas vontades, nos desejos. E Deus tem visto isso. Luciano, faz um favor para mim. Chama todos aqueles que estão lá fora, aqueles que saíram do Ministério de Louvor, por favor. Se tem alguém lá fora, que eu acredito que sim, pede para vir para cá. Todos também. A palavra de Deus diz assim aqui, chamem, reúna as crianças, até os que mamam no peito.
chamado de arrependimento para a igreja. Mas é tão bom a presença do Senhor. Nossa, estava tão bom o louvor, podia continuar. É maravilhoso o momento do louvor, sim. Mas Deus precisava trazer algumas coisas ao seu entendimento hoje, para que o seu louvor possa realmente subir e ele aceitar sem nenhum impedimento. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo e a Palavra de Deus aponte individualmente o quanto nos desviamos do verdadeiro propósito dele para as nossas vidas. Eu posso ficar aqui 1 hora, 2 horas, 5 horas e tentar convencer você de algo. Não vai adiantar. Sabe por quê? Aquele que convence o homem do pecado e do juízo, quem é? O Espírito Santo de Deus. Ele é aquele que nos convence de todas as coisas. Existem pessoas que aceitaram Jesus na idade do Noah. 3 anos, ele já entendeu o que precisava de Jesus e aceitou Jesus. E existem pessoas que estão com 99 anos e ainda estão pensando se aceitam ou não. Não é assim? Nós precisamos do Espírito Santo para nos convencer de algo. E a minha oração hoje é que o Espírito Santo traga hoje, nesse momento, a sua memória. Traga individualmente aquilo que precisa ser mudado. Porque o Senhor disse que nós precisamos dele para nos mostrar o quanto temos nos desviado do verdadeiro propósito dele. E aí eu pergunto para você: você sabe qual é o seu propósito? Você sabe para o que você foi chamado? Qual é o propósito dessa igreja nesse lugar? Qual é o chamado da Monte Sião? Qual é o meu chamado individualmente? Qual é o chamado da minha família? Da minha casa? Para onde estamos indo? Da onde viemos e para onde estamos indo e aonde nós queremos chegar? Essa pergunta é para mim e para você. Aonde nós devemos chegar? Aonde queremos chegar? Como igreja? É muito fácil pegar um baú cheio de pedidos, de orações e colocar e falar: Deus, vem, Senhor, ajuda, socorre aqui essas pessoas, trazendo cura, trazendo libertação, sabe, eu não sei o que elas precisam, o Senhor sabe. É fácil fazer essa oração. Mas quantos de nós sentimos realmente a dor daquela família que está passando fome hoje, agora, nesse momento? O que é? Nós conseguimos sentir a dor daquele que está em cima de um leito, sentindo dor nesse momento e pedindo-me socorre, Deus, porque eu não aguento mais. Muitos querendo tirar a sua vida. Ou nós estamos muito preocupados qual é o próximo iPhone que nós vamos adquirir? Qual é a próxima roupa, o próximo sapato que está na moda, a TV de 200 polegadas? Eu estou falando com a igreja e hoje eu me coloco aqui, estou aqui como uma profetisa de Deus para trazer o recado de Deus para essa igreja, para esse povo que se chama pelo seu nome. O Senhor hoje tem algo contra ti, igreja.
Eu vou dizer uma coisa para você: às vezes, o nosso zelo nos leva a realizar mais do que Deus deseja. Você sabia disso? Isso é muito sério. Vou repetir. Às vezes o nosso zelo pela casa do Senhor, pela obra, pelo reino, nos leva a realizar mais do que Deus deseja. Nós confundimos as nossas boas intenções com a vontade de Deus. Já ouviu aquela frase? De boas intenções o inferno está cheio? É uma realidade. E aí nós confundimos essas boas intenções com a vontade de Deus e nos envolvemos tanto com as obras que nos esquecemos de que o poder de Deus opera em nós para realizarmos a vontade dele e não a nossa. É nessa hora que nós precisamos tomar cuidado para não nos tornarmos orgulhosos e dependentes do nosso próprio eu, em vez de depender de Deus. O zelo é bom? Sim, é muito bom. Mas muitas vezes nós estamos fazendo aquilo que nós achamos que é bom. Claro, ninguém quer fazer o mal, todos queremos fazer o bem e ajudar. Mas foi isso que Deus pediu para você fazer? Eu vou dar um exemplo para você, de uma boa intenção da minha parte. Nós, no Brasil, como pastores de uma igreja, existia uma família que passava por bastante dificuldade, de falta de trabalho, de faltava alimento na casa. E a primeira coisa que a igreja faz: espera aí, está precisando, vamos lá. E a gente ia lá, levava uma cesta básica. Ah, está precisando, nossa, está acontecendo isso, vamos lá. O gás acabou, vamos lá, levar o gás. E algumas situações foram se repetindo, e a igreja estava sempre ali, bancando. Mas aí chegou um momento em que existiam coisas tão íntimas, e as mulheres vão entender, que faltavam, e que a mulher vinha pedir para a igreja. Pastora, o leite acabou. Ah, o leite acabou. Pastora, não tem papel higiênico. Ah, não tem papel higiênico. Pastora, e a igreja começou a virar um supermercado. Acabou? Vai lá na igreja e pega. E aí vem Deus e fala: parabéns pela sua boa intenção. Você ajudou muito. Vocês ajudaram muito. Mas também tem aquele ditado, né? Tipo assim, você não pode só pescar, você precisa ensinar a pessoa a pescar. Porque existem coisas que Deus permite aquela pessoa passar, para que ela se levante, para que ela tome uma decisão na sua vida, mude. Porque senão, existem pessoas que vão ficar a vida inteira dependendo da ação social da igreja. Não vai procurar trabalho, não procura uma faxina para fazer, nada. Está vendo aí a boa intenção? E o Senhor falou assim: chama, senta, conversa, e você vai dar alguns direcionamentos dentro da minha palavra. E foi o que nós fizemos. E demos algum direcionamento. Nesses encontros que tivemos, muitas coisas foram resolvidas.
oramos, puxamos a orelha, batemos, vai batendo, né? Que às vezes precisa ser corrigido, e o Senhor corrige, por que não? Então, existem muitas coisas na vida da gente que a gente vai fazendo. Vai fazendo. Eu acho tão legal isso. Eu gosto de fazer isso na igreja. Então eu vou fazer. Eu tenho conversado com o Ministério de Louvor a respeito disso. Né? Já falamos sobre isso. Você está no Ministério de Louvor porque Deus chamou você para ministrar o Senhor? Ou você está no Ministério de Louvor porque a sua mãe falou que você tem uma voz bonita e tem que cantar? Ou você está no Ministério de Louvor porque a sua amiga está e você também quer estar? Ou qual é a intenção? Qual é a motivação para você participar do Ministério de Louvor? E a mesma coisa eu digo para você, você é pastor por quê? Porque você acha bonito? Agora a moda é ser pastor? Não, a moda não é mais ser pastor, né? Agora é apóstolo. A moda agora é ser apóstolo. Pastor, cara, é pouco. Então, o que é que eu tenho feito como igreja? O que é que eu tenho feito como igreja? Quais são as minhas boas intenções? As minhas boas intenções Deus não recebe. Deus não recebe a sua boa intenção. Ele recebe aquilo que Ele te pediu para fazer e você tem que fazer. Lembra dos filhos? Que o pai chama e fala: fulano, vai trabalhar lá na vinha. Aí um vira e fala: eu não vou não. E o outro fala: legal, eu vou, daqui a pouco eu estou lá. O Senhor nos chama hoje para viver um cristianismo de verdade. De verdade. Sermos parecidos, sermos verdadeiros pequenos cristos. Porque a palavra cristão significa pequeno Cristo. E será que as pessoas estão vendo em nós esse pequeno Cristo? Com as minhas atitudes, com a forma que eu vivo lá fora? Não é que não, aqui eu sou santa. E lá fora? Como eu sou? Como eu vivo? Nós vamos se envolvendo com tantas coisas e nós vamos esquecendo que o poder de Deus está em nós. Está em nós. Nós carregamos a presença de Deus. Ela está em nós, ela habita em nós, ela mora em nós, o Espírito Santo. E nós temos Ele para perguntar o que é que Ele deseja que nós venhamos fazer. Não a minha vontade, mas a vontade dEle. Acabamos de cantar um louvor aqui, que nós cantamos. Nós queremos estar na presença dEle. Nós não queremos se amoldar ao padrão do mundo, que o amor não venha, que a situação, né, não venha nos esfriar. Nós precisamos, nesse momento, entender que Jesus Cristo, Ele está voltando. Ele pode voltar para você ainda hoje. Ele pode voltar para mim ainda hoje. E o que tens preparado para quem será? E o que é que você tem feito? Como tem sido a sua vida? Como tem sido a sua vida? Quais têm sido as suas atitudes em relação a Deus, a sua vida espiritual? Você só lê a Bíblia quando vem para a igreja, no culto de domingo? Você faz jejum? Jejum? Nossa, nem lembro disso. Jejum? Olha, faz tempo que eu não faço um jejum. Tem um autor que diz assim:
nos encontra. E eu vou mais além. Quando nós jejuamos, nós chamamos a atenção dele para a nossa necessidade, para a necessidade do corpo. Nós precisamos chamar a atenção do Senhor, para que Ele olhe para nós e veja se há em nós algum caminho mau, se há em nós algo que precisa ser mudado, para que nós venhamos caminhar pelo caminho certo, por onde Ele deseja que nós venhamos fazer isso. Deus nos chama hoje para reavaliar as intenções do nosso coração, nos arrepender de estar se desviando do propósito original de Deus. Nós precisamos derrubar os postes ídolos do nosso coração. O que é isso, pastor? Poste ídolo? Nossa, que termo antigo, né? Está na Bíblia. Toda vez que o homem levanta um ídolo, Deus derruba. Toda vez que a igreja levanta um ídolo, Deus derruba. Porque Ele não aceita que o homem adore a outro homem ou a coisas. O que é que nós, como igreja, temos adorado? O que é que eu, como pessoa, tenho adorado? Colocado na minha vida, no meu coração. E eu tenho adorado. Mesmo sem perceber, mas o Espírito Santo vai trazer aí na sua mente. Porque Ele faz isso. Ele traz a memória. Lembra lá de Lamentações de Jeremias? Ele traz a memória, tudo aquilo que me dá esperança. Então, mas hoje Ele vai trazer tudo aquilo que você precisa se arrepender e mudar. Se você deseja realmente viver a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Quando nós não estamos no lugar onde Deus deseja que nós estamos, eu não estou falando de lugar físico, tá, gente? Não estou falando, eu estou falando no lugar espiritual, que Deus deseja que nós estejamos, nós não vamos fluir, as coisas não vão acontecer, porque a mesma coisa de Deus está falando para você assim, ó, eu quero que você siga aqui e você vai entrar a próxima rua à esquerda, você pode entrar. E aí você vai indo, você vai andando, você vai caminhando e tem muitas distrações no caminho. Muitas distrações. E você acaba passando naquela rua que o Senhor falou que era para você entrar. E você passa da rua e você continua caminhando, e depois chega lá na frente e você fala, era a esquerda ou era a direita? E agora? Muitas vezes nós somos assim, tateando como cegos, procurando a vontade de Deus, sendo que ela está dentro de nós. Basta que nós venhamos calar a voz do mundo nos nossos ouvidos e na nossa mente, para ouvir aquilo que Deus deseja falar e fazer. Como eu disse, o Senhor Jesus está voltando. Será que vai dar tempo de pedir perdão dos pecados? Num outro momento eu vou contar aqui um testemunho do arrebatamento que eu tive. Deus me deu um sonho e eu fui arrebatada nesse sonho. Mas eu não vou falar disso, porque o que eu quero apenas frisar para você, que no momento em que o Senhor Jesus apareceu no céu, naquele momento, quem me avisou do arrebatamento? O Espírito Santo. Foi Ele quem me avisou. Então, muitas vezes, o Espírito Santo fala conosco e nós não damos ouvido. E depois vamos pagar um preço alto por não ouvir a voz de Deus. E naquele momento Ele falou, o arrebatamento. Segunda coisa que eu quero que você entenda, que na hora que Ele me avisou, que eu fui olhar para o céu e o Senhor Jesus estava de pé, lá nas nuvens. A primeira coisa que me veio ao meu pensamento, Jesus, perdoa os meus pecados,
da gente pedir perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, da nossa maneira de viver, da nossa maneira de tratar a vida e as pessoas? Será que nós temos compaixão mesmo das pessoas e das vidas como o Senhor Jesus tinha? Será que nós amamos mesmo como Ele amava e como Ele nos ensinou que deveríamos amar? Eu preciso derrubar todos os postes ídolos do meu coração. Às vezes o meu carro é o meu ídolo. Às vezes a minha casa é o meu ídolo. Às vezes, não sei, deixa o Senhor falar com você. O que é que você tem colocado, o que é que tem na sua vida que é muito mais importante do que o Senhor? Seu filho? E se Deus pediu seu filho? Como Deus pediu Isaac a Abraão. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, dos pecados dos nossos líderes, dos pecados dos nossos pastores, dos pecados da igreja. E precisamos entender o objetivo de onde queremos chegar como igreja, para fazer a diferença aqui nessa terra. Não vou falar na terra, vou falar nesse bairro, porque a igreja ela tem que fazer a diferença no bairro onde ela está. Ela começa assim. E nós precisamos nos arrepender. Deus hoje nos chama ao arrependimento. Se você deseja, se você quer ver um milagre na sua vida, na sua casa, acontecer na vida de alguém que você ora por ela, antes de você orar, antes de você precisa se arrepender. Eu já falei que muitas vezes eu estou orando e falo: Deus, me livra de mim mesma. Me livra de mim mesma, da minha vontade. Porque às vezes a minha vontade não é a sua, o meu querer não é o seu. E eu estou me enchendo do quê? De mim mesma. Livra-me, Senhor, de mim mesma. Livra-me, Senhor, das coisas que não agradam ao teu coração. Se queremos o avivamento, a transformação de nossa vida e igreja, se nós queremos a manifestação do Espírito Santo nos usando, então precisamos nos arrepender. Nos arrepender. Toda vez que Deus chega com um milagre, com uma cura, com algo que seja bom para nós, antes disso aconteceu o arrependimento. O arrependimento precede, ele tem que fazer parte da nossa vida. Porque hoje eu posso falar algo, hoje eu posso tentar viver algo, mas e daqui a pouco? Eu vou continuar, será que eu vou continuar caminhando, trilhando, alinhado à vontade do Espírito Santo? Eu preciso me arrepender das palavras que eu falo. Eu preciso me arrepender dos julgamentos que eu faço a respeito do meu irmão. Eu preciso me arrepender. Eu preciso me arrepender. Se eu quiser ver Deus agindo, o arrependimento precede todas as coisas. Eu preciso me arrepender. Eu preciso mudar. E também não é só arrepender, não é remorso, né?
Porque o remorso e o arrependimento, ele é muito diferente. O remorso, ele vem, você chora, e depois você levanta e continua do mesmo jeito. O arrependimento não. O arrependimento, ele traz mudança, transformação. Ele transforma quando a gente se arrepende. Então agora declara ao Senhor: vou antecipar a mim de todo o coração. Rasguem o coração e não as vestes. Deixa de ser hipócrita. Deus olha para nós e vê em nós quem realmente nós somos. Aonde nós queremos ir? Para onde desejamos ir? Qual é o nosso objetivo? Se houver hipocrisia, se houver falta de amor, de compaixão, de misericórdia, se houver tantas coisas aqui que a palavra de Deus nos alerta para que nós não façamos, não vai acontecer. Você vai ficar 10, 20, 30, 100 anos e as coisas vão continuar do mesmo jeito. Você quer mudança na sua vida? Então se arrepende. Você quer transformação nessa igreja? Se arrependa. Você quer transformação? Você quer que o Espírito Santo fale: eu quero que vocês façam isso. Sejam guiados pelo Espírito Santo de Deus e não por vontade humana? Então se arrependa. Se arrependa. Se arrependa. Sem o arrependimento vocês não verão o avivamento. Sem o avivamento nós não veremos o avivamento, o novo de Deus. Precisamos nos arrepender. Lembra? A mente e o coração era um. A minha mente tem que ser igual à mente do pastor Samuel. A mente do pastor Samuel tem que ser igual à mente da Juliana. A mente da Juliana tem que ser igual à mente do Luciano. A mente do Luciano tem que ser igual à mente do Denival. E assim por diante. A nossa mente tem que ser uma, porque ela tem que ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. É Ele quem fala a nossa mente. O outro também fala? Fala. Mas nós, como servos de Deus, a gente sabe distinguir quando o outro está falando e quando é o Espírito Santo que está falando. Então, se ele diz que pode. A mente era uma, é porque isso pode acontecer. Então, isso eu desejo para a minha igreja. Eu desejo isso para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. A mesma mente, o mesmo coração. Um coração quebrantado na presença de Deus. Um coração que não pensa duas vezes antes de estender a mão àquele que está aflito, chorando, precisando. Que não caminha o caminho do mundo. Que não se amolda aos padrões desse mundo. Nós vivemos num país e o Senhor nos trouxe para cá. Nós vivemos num país que o Senhor nos trouxe para cá. Sabe por quê? Para nós fazermos a diferença na América. Não se amoldar aos padrões da América. Mas aquilo que nós aprendemos como brasileiros na nossa terra, na nossa igreja, o amor, a compaixão, a misericórdia, a comunhão, tem que permanecer, tem que prevalecer nas nossas vidas, o que é primordial. Nós estamos dando valor mais para coisas do que para pessoas. E o Senhor tem visto isso. As nossas atitudes.
O que eu e você, adulto, tem feito fora daqui? O que nós temos feito? O Senhor nos chama hoje para um arrependimento. Quando eu não tenho a mente do meu irmão, a minha mente não é igual a dele, o meu coração não é igual a dele, eu estou dizendo que eu prefiro algo, prefiro A e meu irmão prefere B. Então aí existe um espírito de partidarismo. Um espírito de divisão. É assim que a palavra de Deus fala. Porque eu quero A, o outro quer B. Um só batismo, uma só fé, um só Senhor, uma só mente, um só coração. Nós precisamos ter, para que haja a mudança, para que a vontade de Deus venha ser notória nas nossas vidas e nessa casa de oração. Precisamos nos submeter à vontade de Deus. Quando aceitamos a Jesus Cristo em nossa vida, submetemos a nossa vontade a Ele. Você lembra disso? Então você está em pecado de rebeldia. Porque quando você aceitou Jesus, você disse: eu me submeto a Jesus. E você está vivendo a sua vida sem perguntar se Ele aprova ou não. Se as decisões que você tem tomado são as decisões que Ele tomaria ou não. Em relação à minha vida, em relação à minha casa, em relação ao ministério, todos temos que nos avaliar, do maior ao menor, do apóstolo à criança. Todos nós temos que nos avaliar. Quais têm sido as nossas atitudes? Como temos vivido? Para onde estamos caminhando? É para Sião que nós estamos caminhando? Para Nova Jerusalém? Se é para lá, precisamos deixar algumas bagagens para trás. Precisamos deixar alguns vícios para trás. Precisamos deixar algumas atitudes para trás. Algumas formas de viver para trás. Se você deseja chegar na Nova Jerusalém, a porta é estreita. Lembra? A porta é estreita. E as bagagens não vão entrar. As bagagens não vão entrar. Então eu quero que você agora feche seus olhos. Eu quero que você feche seus olhos. Esse é um momento em que você vai começar a perguntar para o Espírito Santo qual é a bagagem que você está carregando, que você não deveria carregar. Qual é a bagagem? O que é que eu estou carregando? O que é que eu estou vivendo? O que eu estou fazendo que está impedindo a vontade de Deus na minha vida, que está impedindo o avivamento acontecer na minha igreja, que está impedindo o avivamento acontecer dentro da minha casa? Qual é o empecilho? O que é que está impedindo, me impedindo? Espírito Santo de Deus, nós queremos te pedir, Espírito Santo, Tu és aquele que nos convence de todo o pecado, que nos convence do espírito do erro, do engano. Nós sabemos que no mundo jaz o maligno e o espírito do engano está aí. O espírito do erro está aí para fazer com que a igreja se desvie do propósito, se desvie da Tua vontade. Mas nós estamos aqui, Senhor, refletindo, fazendo uma reflexão das nossas vidas, das nossas atitudes, dos nossos desejos, dos nossos sonhos, de tudo aquilo que temos
temos colocado muitas coisas na frente. Temos colocado muitas coisas na frente do amor ao Senhor e da obediência à tua palavra e de viver como Jesus viveu. Espírito Santo, traz agora a memória de cada um de nós, para que possamos nos arrepender, para que possamos entender que não é o homem falando, mas é o teu Espírito que nos convence, que está nos convencendo nessa manhã de que precisamos mudar, precisamos de uma mudança radical, precisamos mudar, e que não estamos aqui por acaso. Foi da tua vontade estarmos aqui para fazer a diferença, Senhor. Não queremos continuar do mesmo jeito que estamos. Eu me recuso a ser a mesma. Não queremos mais viver buscando algo que o Senhor não planejou para nós. Não experimentando, eu me recuso a viver, não experimentando o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável na minha vida e o que o Senhor tem para mim. Porque a tua palavra é fiel e verdadeira e se cumpre na vida daqueles que desejam uma mudança, que buscam a tua vontade. E hoje o Senhor traz esse direcionamento a nós, nos chama a mudar, porque do jeito que estamos não podemos continuar.